Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em meados de novembro de 2024, surgiram inúmeros WAPs no céu do estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Esse é o novo termo usado para se referir aos antigos OVNIs e significa objeto voador não identificado. Os veículos são triangulares, possuem um conjunto de luzes brancas na parte inferior e luzes vermelhas piscando em suas extremidades, e alguns chegam a ter o tamanho de um carro pequeno. Na época, as autoridades foram alertadas e as investigações preliminares deram conta de que se tratavam de drones, mas ainda não era possível confirmar a sua origem. Porém, os números de avistamentos aumentaram exponencialmente e já estão fora de controle, como disseram algumas testemunhas. A FAA, Administração Federal de Aviação, que é o órgão responsável por regulamentar e monitorar a aviação civil dentro do território americano, precisou abrir uma linha de emergência só para receber denúncias sobre esses avistamentos e até agora, data de publicação deste vídeo, o número já passou de 3 mil. É absolutamente alarmante. O FBI e as autoridades estatais de New Jersey já estão investigando o caso. O exército americano diz que esses fenômenos não estão sendo provocados por nenhuma arma secreta interna. 21 prefeitos já enviaram comunicados oficiais para o gabinete do governador pedindo ajuda. As pessoas estão apavoradas, os políticos já criaram sindicâncias para encontrar respostas, mas ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que está acontecendo. No vídeo de hoje, vamos te contar tudo o que sabemos sobre este caso até agora. Tudo começou por volta do dia 18 de novembro de 2024. A Administração Federal de Aviação recebeu um alerta que WAPs estavam sobrevoando o condado de Morris, em New Jersey, próximo à base militar Picatinny Arsenal. Também houve avistamentos no distrito de Bedminster, onde fica o Trump National Golf Club, uma propriedade particular do recém-eleito presidente norte-americano. Nos dias seguintes, mais objetos apareceram, sempre à noite, gerando uma verdadeira comoção. Uma moradora do condado de Morris, Julie Chevalier, disse ao portal Daily Mail: "Estamos completamente nervosos. Eu não dormi ontem à noite. Quando eu me levantava e olhava pela janela às 2, às 4, eles estavam ali, pairando." Rapidamente, o caso ganhou as redes sociais e as pessoas começaram a especular sobre o que poderia estar acontecendo. A primeira teoria foi de que se tratava de OVNIs, no sentido mais arraigado do termo, isso é, seres alienígenas. Mas, conforme as peças foram se encaixando, as pessoas foram chegando a conclusões mais realistas e ainda mais perigosas. Donald Trump ainda não chegou a assumir o comando do país, coisa que deve acontecer somente com a virada do ano. Mesmo assim, a mudança de administração de um país como os Estados Unidos é algo que afeta o mundo todo. Então, muitos acreditam que os objetos, possivelmente drones, possam ter sido enviados por espiões ou inimigos que querem coletar informações ou até executar algum tipo de ataque. O xerife do distrito de Morris foi um dos mais afetados. Deu uma entrevista dizendo que não havia nenhum perigo imediato à população, mas ele foi altamente criticado, pois, como ninguém sabe do que se trata, não é possível afirmar se existe algum perigo ou não. A partir do dia 22 de novembro, a FAA proibiu voos de drones sobre o Trump National Golf Club e sobre a base militar que citamos, impondo uma multa de $75 mil e a perda do registro de piloto para quem desobedecesse à norma. Mesmo assim, os avistamentos não cessaram. No dia 6 de dezembro, um vídeo de 50 segundos foi capturado através de um celular e postado numa rede social, sendo o mais nítido que havia sido publicado até então. Nele, podemos ver o objeto triangular se movendo através do céu, muito mais baixo do que um avião comum seria capaz. A essa altura, o governador do estado, Phil Murphy, também foi a público pedir calma. Segundo ele, o FBI e as autoridades responsáveis já estavam investigando o caso, portanto, não havia com o que se preocupar. Mas é claro que isso estava sendo dito apenas
da boca para fora. Além do campo de golfe e da base militar, os UAPs passaram a sobrevoar reservatórios de água, linhas de transmissão elétrica, estações ferroviárias, departamentos de polícia e outras instalações militares. O chefe de polícia do distrito de Florham Park disse que a presença deles parece ter natureza nefasta, ainda que não fosse possível identificar o que ou de quem eles seriam. A partir desse momento, como já havia mais usuários comentando sobre o caso na internet, outras teorias começaram a surgir. Muitos disseram que poderia se tratar de uma tecnologia militar americana que estava sendo exibida meio sem querer para assustar os inimigos, como russos e chineses, por exemplo. Alguns usuários se lembraram do lendário avião espião antigravidade, TR-3B, Black Manta, supostamente fabricado pela empresa de defesa Northrop nos anos 1990. Outros disseram que poderia se tratar de um RQ-3 Darkstar, uma atualização mítica do Darkstar original, da empresa de defesa norte-americana Lockheed Martin, que voou em 1996. No entanto, a própria empresa disse que o projeto nunca entrou em produção por problemas de custo e estabilidade aerodinâmica. No dia seguinte dessas publicações, 7 de dezembro, os UAPs, que já estavam aterrorizando New Jersey há semanas, foram avistados no estado de Nova York. O presidente do distrito de Staten Island, Victor Fossella, confirmou oficialmente as visualizações e disse que estava profundamente preocupado, não apenas por ser uma situação bizarra e misteriosa, mas pelos danos que esses drones poderiam causar à segurança das pessoas. Em Branchburg, New Jersey, por exemplo, houve um acidente grave em que a pessoa deveria ser evacuada num helicóptero para receber atendimento médico de emergência. No entanto, como havia um exame desses drones no local, a aeronave não pôde decolar, colocando a vida daquela pessoa em risco. Mas as consequências bizarras provocadas por esses UAPs estavam só começando. No dia 9 de dezembro, uma família relatou que decidiu seguir um desses objetos depois de avistá-los numa estrada. Eles estavam de carro e seguiram o suposto drone por alguns quilômetros. No entanto, quando se deram conta, o relógio do carro havia mudado de horário, sem que ninguém tivesse tocado nele. As horas simplesmente se embananaram e passaram a mostrar números diferentes de um instante para outro. Como eles se distraíram com o acontecido, acabaram perdendo o objeto de vista e depois de se distanciar, o relógio voltou a funcionar normalmente. O caso reacendeu as teorias daqueles que afirmavam que se tratar de OVNIs alienígenas e não tecnologia humana. Porém, um engenheiro de software local especializado em comunicações de rádio disse que esse não era o caso e que, na verdade, essa situação poderia oferecer uma pista da origem desses dispositivos. O homem explicou que os carros modernos têm seus relógios sincronizados com satélites de GPS, que são mais práticos, precisos e confiáveis. Portanto, o que deve ter acontecido é que os UAPs usaram um dispositivo para interferir ou falsificar o sinal de GPS, razão pela qual eles não podem ser rastreados. Além disso, esse mecanismo deve permitir a eles burlar os circuitos de segurança de bases militares e aeroportos. Por isso, eles conseguem sobrevoar essas regiões. Mas, se essa notícia deveria acalmar os ânimos, não funcionou. Ao invés de ficar aliviadas, as pessoas começaram a conjecturar que, na verdade, se trata de drones espiões armando algum tipo de guerra eletrônica. Hoje em dia, ser capaz de desativar sistemas de comunicação e navegação é uma das armas mais poderosas que existem, já que isso interfere não apenas em estratégias militares, mas conduz um desespero civil que pode mergulhar um país inteiro no caos. O tenente aposentado da polícia Tim McMillan argumentou que essa tática se encaixa nos padrões russos de operações de guerra psicológica. Ele lembrou que algo parecido aconteceu em locais sensíveis da Suécia em 2022, quando o país estava considerando aderir à OTAN.
Como os Estados Unidos haviam acabado de permitir que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance contra a Rússia, sem contar com os ânimos exaltados por conta das eleições presidenciais, seria o momento perfeito para causar um pandemônio. Mais recentemente, no dia 12 de dezembro, o número de avistamentos parece ter crescido ainda mais, provocando uma verdadeira onda com mais de 3.000 visualizações. E para completar, o deputado republicano Jeff Van Drew disse que o Irã lançou um navio para comprar drones chineses há cerca de um mês, indicando que esses objetos poderiam fazer parte de uma nave-mãe que estaria à espreita na costa dos Estados Unidos. O Pentágono desmentiu essa ideia, mas isso não deixou as pessoas mais tranquilas. O caso está em destaque nos principais noticiários norte-americanos. Durante uma audiência no Congresso, o senador John Bramnick disse que o estado de New Jersey deveria emitir um estado de emergência proibindo todos os drones, até que o público receba uma explicação sobre esses avistamentos. A ideia foi reforçada por mais de 20 prefeitos de diferentes cidades do estado que estão pedindo ajuda para o governador Phil Murphy. O governo federal ainda não emitiu nenhuma nota oficial, pelo menos até a data de produção deste vídeo. Apenas os órgãos de polícia como o FBI e alguns representantes do Legislativo e Executivo continuam pedindo calma até que alguma informação possa ser divulgada. Será que eles já sabem de alguma coisa e estão escondendo? Será que se trata de algo interno feito para chamar a atenção dos inimigos? Ou os Estados Unidos realmente podem estar sob ataque? Fiquem de olho no canal, pois voltaremos com mais notícias a qualquer momento. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.